cheguei aqui em Da Nang, marzão lá atrás de mim. Vim aqui conhecer um dos lugares mais icônicos, né? Que é o templo da Lady Buda. Vocês vão ver, é hoje já. E vão entender por que é icônico. Calma, tenha paciência que eu vou chegar lá. Tô vendo pela primeira vez junto com vocês, hein? Acabei literalmente de chegar aqui. Olha isso, meu Deus. Olhem o tamanho desta estátua. Caraca. Que loucura, mano. Tá bem, vamos entender, né? Ela é conhecida como a deusa da compaixão. E são 67 metros de altura sobre uma flor de lótus de mais de 35 metros. É a deusa budista mais alta de todo o Vietnã. E ela tá voltada pro oceano, né? Vocês viram, o oceano tá bem ali. Ele tem um Buda também. Não é só a Lady Buda, não. Tem o Mr. Buda. Segundo a lenda, né, ela tá voltada pro oceano porque ela protege os pescadores e ajuda a manter os ventos ruins longe da cidade. Muita gente vem aqui, né, com todo o tempo, né, para rezar por proteção, saúde. O nome do templo significa resposta milagrosa. É Lin Yung. Ele foi inaugurado em 2010, então ele não é muito antigo, né? Bem mais novo, na verdade, que vários outros templos que a gente já viu aqui. Templos milenares, né? E ele se tornou muito importante, apesar de ser novo, principalmente por causa do tamanho da estátua, né? Peraí, gente, tá muito barulho. Principalmente por causa do tamanho da estátua, a arquitetura, né, tradicional, os telhados, a gente vai ver tudo junto. Tem dragões, jardins, tem de tudo. E tem a estátua dos 18 artes, que estão espalhados pelo caminho. A gente vai ver eles também juntos. Vamos lá explorar um pouco mais desse templo. O mais legal é que aqui é completamente gratuito. Só pra explicar, né, enquanto a gente caminha aqui e vê, os arhats, ou arhats, na verdade, eles são pessoas que atingiram o nível máximo de iluminação, ou seja, chegaram ao Nirvana, né? Eles são considerados mestres de sabedoria e disciplina espiritual. Esses aqui sim é que são os arhats, ou arhats. Não sei exatamente como falar o certo, mas são esses aqui. São 18 estátuas. E ficam, olha, vários bonsais também. E ficam aqui no corredor de entrada principal do templo. Short, e aí eu tive que me cobrir, ó. Nem todo mundo aqui tá se cobrindo. Quando acabar a cerimônia. Daqui dá pra vocês irem seguindo em frente ali, vai subir a montanha, né, que tem aqui por trás, que é chamado da Montanha do Macaco, porque é cheio de macacos, né, macacos selvagens e tudo mais. Então, assim, pra quem tem interesse, sinceramente, gente, se vocês não têm muita afinidade com macaco, assim, não estão preparados, eu não recomendo, tá? Porque eles podem se tornar bem agressivos, né, às vezes, são animais selvagens, né, porque muita gente acha, é bonitinho, é fofinho, não sei o quê, e gosta de interagir com eles, né? Eu vi muita gente interagindo e levando banana e tal pra dar, só que quanto mais você dá, mais eles vão querer. Eles são animais, né? Então, eles às vezes podem se tornar agressivos, se você tiver de bolsa, eles podem te atacar. E não é só isso, né? Não vamos esquecer que o macaco, ele transmite raiva. Então, assim, pode ser literalmente extremamente perigoso para a sua vida ter muita aproximação assim com esses animais, né? Aqui tem a vista do mar e vai ser minha próxima parada, ir pra praia, porque está muito quente. Aqui ainda tem uma vista bem bonita de uma parte da cidade, da orla, e tem uma vila de pescadores bem ali embaixo. Quando eu tava vindo pra cá, eu vi uma vilazinha de pescadores bem bonitinha. Vocês sabem a representação do Buda dormindo? Tem vários, né? Tem ele sentado, tem ele em pé. E é muito comum também ver em alguns tempos ele assim, deitado, dormindo. Isso acontece, para eles, isso significa o fim do ciclo, né, de renascimentos. Ou seja, quando ele alcança a iluminação, ele continua vivendo, né, ensinando e etc. Mas ele sabe quando chega a hora de partir. E quando chega a hora de partir, ele simplesmente entra num estado de meditação profunda e deixa, né, o seu corpo físico em paz. Então é isso que ele representa. Na verdade, isso é a representação do falecimento do Buda, mas não como algo trágico, porque partir não é uma tragédia, né? Então, para eles é um momento de libertação, transcendência, né? Então, é isso que significa, né? Serenidade, calma.
nessa vista. Vamos pra praia? Vamos pra praia agora. Porque esse calor, gente, tá me deixando num nível de cansaço extremo. Eu acho que eu preciso refazer os meus planos, sabe? Acho que eu preciso começar a acordar bem cedo, curtir os lugares assim bem cedo e voltar pro hostel depois do almoço, tirar uma soneca, descansar, tomar um banho pra recuperar as forças e assim sair de novo depois das 4, 5. Ai, porque tá demais. Ai, mas enfim, foi só um desabafo. Chegamos na praia. Vocês verem um pouquinho aqui a orla. Tem bastante beach clubs aqui. Pra quem curte, né? Ficar com mais conforto da comida, bebida, infraestrutura, né? Mas, se quiser ficar como pessoas, né? Raízes, que não tem dinheiro pra pagar um beach club, é só vir aqui e ficar na praia. Essas ruas aqui são cheias de restaurante, bar, café. Aqui também tem, né, os quiosques. Não vi ainda a questão do preço, mas com certeza eu vou tomar uma aguinha de coco assim que eu parar. Daqui dá pra ver aonde a gente estava, né? A estátua da Lady Buda. Tá lá no fundo daquelas montanhas. Tem uns prédios bem bonitos aqui. Marca bem azulzinho. Saí ali da praia e vim andar um pouquinho aqui desse lado da cidade, porque eu tô do outro lado da cidade. Eu tô do outro lado do rio. Eu também gostei muito, sinceramente. É menos agitado do que aqui. Mas vamos andar um pouquinho pra conhecer esse lado aqui também. Muito restaurante de frutos do mar aqui. Mas não tem coragem, gente, porque eles têm aqueles tanques ali, tá vendo? Ai, não dá, gente. Não dá, gente. Muitas pessoas têm coragem de ver o bichinho vivo e pegar o bicho, matar e comer. Ai, sei lá, talvez eu seja um pouco hipócrita. Virei minha cara. Mergulhei um pouquinho, a água muito quentinha, muito calminha, muito gostosa. Mas eu mergulhei muito rápido, assim, saí com medo, porque eu fiz a tatuagem não tem nenhuma semana, né? Eu sei que não pode, né, nas 2 primeiras semanas. Mas eu ainda tô com uma película, né, com adesivo. E eu vi que não entrou água, mas de qualquer forma eu vou monitorar, né, esses próximos 2 dias aí pra ver se... Nossa, que lindo. É um spa. Tem muito spa aqui. Eu vou monitorar esses próximos dias pra ver como é que vai ficar, se não dá vermelhidão nem nada. No meu último dia eu vou dar mais um mergulho. Não dá pra vir todo dia porque a praia é um pouquinho longe. É assim, né, longe. É 50 minutos andando, né? Mas também eu posso pegar um mototáxi. Eu chego aqui em 10 minutos. Mas... Enfim, também não quero ficar abusando, né? Porque depois pega uma bactéria, alguma coisa. Mas é isso. Valeu a pena, foi muito bom, a água tava maravilhosa. Mas vamos ver um pouquinho mais aqui desse lado da cidade. Eu só fico com medo por causa das músicas, gente. Então, vou dar uma pausada aqui, porque pode pegar direitos autorais, né? Essa daqui é a avenida, uma das avenidas principais, que liga esse lado daqui com o outro lado depois do rio. Ela é principal porque ela vai dar na ponte, né? Uma das pontes principais daqui. Mas tem várias pontes, só que essa daqui é a mais conhecida. Achei um mercado noturno aqui, mas eu ainda não tô com fome. É um mercado de comida. Eu também tô muito cansada. E ainda falta um bocado pra eu chegar no meu hostel. Então, não vou nem parar aqui porque eu não quero andar muito à noite. Eu ainda vou atravessar a ponte. Então, vou ver se eu volto, talvez em outro momento, com mais calma, pra poder explorar o mercado. Mas eu tô tentando atravessar a rua. O sol tá se pondo pra lá. Eu quero ver o pôr do sol na praia também essa semana. Mas, vamos lá. Recapitular umas coisas, né? Vamos entender 2 coisas, na verdade, pra gente recapitular. Vocês lembram quando a gente foi visitar lá os palácios, que eu falei
que o símbolo do imperador era o dragão, né? Era sempre um dragão. O nome dessa cidade, antes de ser Da Nang, há milênios atrás, e é muito barulho, ela tinha um outro nome. E esse nome significava dragão ascendente. Por que eu estou falando sobre dragões com vocês do nada, né? Não é do nada. É porque eu falei que a gente ia atravessar essa ponte e que essa ponte aqui era a ponte principal, né? Entre um lado da cidade que fica depois do rio e o lado da cidade que fica desse lado da praia. Tá acendendo as luzes. E por que essa ponte é a principal e o que a ponte tem a ver quando tá falando de dragão? Vocês vão entender. É por isso que os caras simplesmente meteram um dragão gigantesco no meio da ponte. É o dragão que divide as pistas. E se eu tivesse virado a câmera 3 segundos antes, ele acabou de acender. Eu vi ele acendendo na minha frente. Tá começando a acender as luzes agora. E ele acendeu e eu tava falando. E eu falei, fazer o quê, né? É isso, é um dragão. E é por isso que eu tô explicando o porquê do dragão, né? E esse é o rio. E o meu rosto fica lá do outro lado. Mas valeu a pena a caminhada de quase 1 hora. Só pra poder ver essa paisagem aqui. E o dragão. Que louco, né? As pontes. Ali tem outra ponte. E tem também uma roda gigante. Só porque eu comecei a falar, ela apagou. Mas tudo bem. E... tem outras pontes pra lá. Aquela lá ficaria tecnicamente bem mais perto do meu hostel. É praticamente em frente a ela. Mas eu queria passar nessa aqui, né? Porque, pô, é a ponte do dragão. Ah lá, a roda gigante. E como se não bastasse, ele ainda muda de cor, gente, olha. Ele vai mudando de cor. Tava azul, agora tá verde. Ele começou laranja. Aí ficou azul. Agora acabou de mudar pro verde. Vamos ver qual vai ser a próxima cor dele. E aqui no meio ainda fica piscando umas luzinhas. Ver ele lá do outro lado deve ser ainda mais bonito, né? Porque aqui tá muito perto, a gente não consegue nem ter noção, assim, do trabalho, né? Ah, lindo demais, né? Fala sério, cara. Esse Vietnã é muito impressionante. Olha, mudando de cor de novo. Olha lá. Aí ele volta a ficar vermelho. Vermelho não, laranja. Não. Vamos lá ver ele do outro lado. Agora dá pra ver melhor. Não dá pra ver ele completo, não. Talvez a melhor vista mesmo seja do cruzeiro. Porque você passa bem no meio dele, então você consegue ter a visão bem centralizada, né? Mesmo assim, já é bonito por aqui. Essa daqui é a parte do rio, também bem movimentado, também tem bastante restaurante, café, tem de tudo. Já é domingo, né, então tem bastante gente caminhando aqui, é bem limpinho, bem iluminado. E você vai fazendo aqui beirando o rio, também pra jantar, almoçar, uma vibe bem gostosa. Só não é melhor do que a praia, porque praia é praia, né? Nada é melhor do que o mar. Gente, vou visitar aqui um dos lugares mais visitados, provavelmente, da cidade. Eu tô nos pés da Marble Mountain, que é a montanha de mármore que eles chamam, né? E aqui tem uma caverna, que é a caverna principal da montanha. Tem várias cavernas, essa daqui tem que pagar 20 mil pra entrar, mas lá em cima, fazendo as trilhas, tem várias outras cavernas, que são gratuitas, entre aspas, porque você também tem que pagar pra fazer as trilhas, né? Pra entrar, de fato, na montanha. Isso aqui é uma espécie de santuário budista que foi escavado, né, dentro dessa rocha. Esse local aqui ele é considerado um local sagrado aqui no país. Então, assim como a gente viu lá na Malásia, aqui eles também construíram, né, os seus templos e santuários dentro das cavernas. Mas tem uma coisa muito importante que aconteceu aqui. Durante a Guerra do Vietnã, essas cavernas aqui, não só essa, tá, mas várias outras, elas eram usadas como esconderijo e também como hospitais, né? Apesar, dizem, né, que os americanos sabiam disso, mas como era um lugar sagrado, eles respeitavam. Tenho lá as minhas dúvidas, mas tudo bem, né? No meio de uma guerra você vai respeitar o lugar sagrado? Eu nunca vi isso, né? Tanto que vários templos foram destruídos. Mas enfim, vamos lá descobrir esse local. Eu almocei antes de vir. Eu tô me sentindo pesada. Acho que não foi a minha melhor decisão, né? Eu vou... E o dia todo eu vou fazendo com calma no meu ritmo. Me sentindo... Parece que eu tô no caminhão. Mas enfim, tô entrando aqui já na caverna. Estrutura muito boa, né? Já não é mais uma caverna 100% natural. Bastante intervenção humana, iluminação, piso mesmo. Muito fácil de andar. Não é um local para pessoas com dificuldade de locomoção. Isso é certo. Tem bastante escada. Tem cheirinho de incenso também. Eu adoro. Mas não sei pra onde ir. Vamos para um lado, vamos para o outro. Vamos para cá primeiro. Depois a gente sobe para lá. Eu preciso de mais uns 30 minutos para digerir a comida.
Tenho vontade de dar uma deitadinha aqui e tirar uma soneca. Não tem muita saída de ar aqui não, gente. É bem abafado. O ar é denso aqui dentro, sabe? Meu Deus, imagina na época da guerra eles usando isso aqui de hospital. Sem luz, sem ventilação. Que loucura que devia ser. Olha o tamanho disso, gente. Que lindo. Basicamente é a única saída de ar. Aqui, a entrada da caverna. Deve passar despercebido para as pessoas. Essas esculturas de mão saindo da água. Fica aqui bem na entrada da caverna. É um simbolismo muito forte da guerra, né? Principalmente aqui, que era um local em que ajudavam as pessoas, os feridos. É como se fossem pessoas pedindo ajuda, né? Mas, vamos lá, continuar explorando. Vamos começar a subir. E aí, é muito degrau. Tem a opção do elevador ali atrás. Aí você paga 15 mil pelo elevador, mas o elevador só te leva até a base. E dali você tem que continuar. Então, olha, vou subir as escadas, né? Não é assim tão difícil. Não é difícil. Eu definitivamente não deveria ter feito isso depois do almoço. Ai, e com esse calor, gente, é difícil. Tem que ter um condicionamento físico pra certas coisas que eu definitivamente não tenho. Ai, pelo menos tá ventando hoje. Então, falta pouco. Não é assim tão difícil. Eu acabei de falar. É difícil. Não é assim tão difícil. Nem eu me decido. É aquele tipo de coisa, né? É cansativo, mas vale a pena. É isso, estamos chegando. Aqui tem um pagode budista. Pagoda, né? Esses degraus, eles são altos. Nossa senhora. Que lindo. Subindo aqui. As montanhas de mármore. E elas começam no santuário budista. Uma pagoda, né? Um pagode. Que tem aqui. E olha que lindo, gente, esse trabalho de dragões feito de mármore. Vamos subir. Esses templos são lindíssimos. O trabalho deles é muito bonito. É diferente dos templos coreanos, que tem muitas cores. Esses são coloridos, mas são mais cores da natureza, estão vendo? Mais elementos da natureza. E claro, os dragões, né? O elevador que eu falei pra vocês, sai aqui. Então, se você quiser subir as escadas, você sobe em 1 minutinho. Economiza aí 15 mil. Então, isso é bem de frente aqui a pagodá, ou pagode, né? É aqui que começam as trilhas. Vamos ver o quanto eu vou aguentar fazer dessa trilha, porque eu não vou fazer ela toda. Não tem como. Porque eu não tenho preparo físico, gente. Então, assim, eu admito, não tem como pra mim. Porque tem lugares que você tem que fazer escalada. Tem outros que são escada, então, onde é escada eu vou tentar ir. Mas os que são mais, assim, radicais, tem que escalar isso e aquilo, eu não vou arriscar, não. Eu não vou arriscar mesmo. Porque eu sei que eu não tenho preparo. Então, pra eu fazer algo que vai me colocar em risco, não vale a pena, né? Então, tem mais caverna pra cá. Então, se você quiser pular aquela caverna, não quiser pagar por aquela caverna, também é um valor simbólico, gente. É bem barato. São centavos. Se você quiser pular aquela, você compra só o ingresso pra montanha, que são 40 mil. Que também já tô desatualizado de valores. É muita informação. E mais escada. Mas também é barato, gente. É €1 e pouco. E você vem direto pra montanha, faz as trilhas aqui e ver as cavernas que tem aqui. Estão incluídas no preço. A escadaria, você vai entrando no interior, né? No centro da montanha. Ai, gente, desculpa, eu tô cansada. Ai, aqui tem as pessoas vendendo as coisas, né? E aqui é uma caverna. Caverna pequena. Mais caverna pra gente descer. Vamos ter que esperar. Deixa eu pegar. Aqui é bem mais natureza, né? Tipo montanha. Não tem intervenção humana mesmo. Não foi tão difícil de descer. Porque tem que fazer uma mini escalada, né? Porque não tem escada ali, é pedra mesmo. E aí eles botaram uns ganchos na parede, só que os ganchos estão quebrados. Então você tem que meio que se ir pegando nas pedras, né? Mas não foi tão difícil porque é um percurso pequeno. Eu consegui e ainda ajudei esse marinho que estão vindo atrás de mim. Mas... Ai, Jesus. Aqui é mais pedra mesmo. Ai, mas conseguimos. Eu não sou uma pessoa muito esportiva, né? Não sou uma pessoa muito esportiva. Então, pra mim... You're welcome. Have a nice day. Então, pra mim, esses lugares são um desafio. Não é que eu não gosto, só porque eu não fui acostumada com isso, né? Desculpem. Caverna.
Tropiquei. Essas estátuas são feitas... Não sei, né? A sensação que dá é que são feitas dentro do buraco mesmo, com as pedras, né? Que aqui de volta, aqui ao redor, né? Parece que elas pertencem mesmo aqui. Não sei, não pesquisei sobre, mas... Vou dar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a entrada, que é muito bonito. Você que passa esse povo gritando. Avançado assim mesmo, mas é por causa dos incensos, gente. As estátuas aqui são bem diferentes, né? Ah, desculpa a barulhada, gente, mas é porque tem gente que não tem muita noção quando visita lugares sagrados, né? E gostam de ficar gritando, enfim. Não vou nem falar de onde são pra não me acusarem de racismo, mas eu tô viajando há um tempo e tem realmente grupos específicos de determinados países que não são, assim, os melhores dos viajantes, né? Mas também é o fato. Muito bonito. Uau, olha isso. Então, aqui tem mais uma. Tem várias, na verdade, aqui. Uma pagoda, um pagode, né? Mas vocês me vêm falando disso o tempo todo. E acho que eu não expliquei, né? O que afinal são essas pagodes, né? Então, na verdade, elas são uma evolução de uma prática indiana, né? De um prédio que eles usavam, né? Os hindus usavam. Que era construído originalmente para guardar relíquias sagradas, né? Ou seja, fragmentos de ossos do Buda, textos sagrados, objetos usados pelos monges. Quando o budismo se espalhou para a China, Coreia, enfim, para essa parte aqui da Ásia, essa estrutura ela foi se adaptando, né? Aos estilos locais. Tem uma outra ali pequenininha, azulzinha. E hoje em dia elas são mais um local de culto, contemplação. Não guardam mais, algumas ainda guardam, né, relíquias físicas. Mas o que ela representa mesmo para o budismo atualmente é a ascensão espiritual. Por exemplo, elas têm vários andares diferentes, né? Essa daqui é a menorzinha, que a gente viu lá embaixo era uma maior, né? São maiores, assim, mais andares. E o que isso significa? Cada nível, ou seja, cada andar, significa um caminho de evolução espiritual. E também pode representar os 5 elementos, né? Que é a terra, a água, o fogo, o ar e o espaço. No caso, essa daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, tem 6. Eu não sei o que ela representa. E elas têm, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom pra vocês verem. O topo delas são sempre semelhantes, né? Eles são sempre pontudos. Tem ali uma flor de lótus, mas em cima dela tem como se fosse uma varinha, né? Elas sempre têm, né, uma pontezinha, uma partezinha pontuda, porque isso significa uma forma de antena espiritual, né? Tá apontando para o céu, ou seja, tá simbolizando ali a conexão entre o mundo material e o mundo divino. Sempre vai ter uma dessas em um templo, mas normalmente também tem, assim, no meio das montanhas, não tá associada exatamente a um templo, mas tem uma aleatória no meio de uma montanha, porque é justamente essa conexão entre o mundo, né, real que a gente vive e o divino. Descer é pior do que subir. Porque isso daqui é tudo mármore. Isso aqui desliza. Olha isso, que é uma maravilha. Tem uma outra pedra aqui que eu acho que é xisto, que tem muito em Portugal. É bem parecido. Ou pode ser só um mármore bem desgastado já. Mas tem que evitar pisar nessas muito coloridas aqui. Olha a diferença de uma para outra. Porque isso aqui escorrega demais. Então descer é pior do que subir. Porque você coloca o impacto do seu corpo. Se você pisa de mau jeito, já era. É muito bonito, gente, isso aqui. Nossa, valeu super a pena. Eu fiz só metade. Ainda tem mais coisa do outro lado pra fazer, que aí já são trilhas mais complexas. Mas todo esse lado eu fiz do mar ao rio, né? Aos lados, né? Comecei do lado do mar e vim até o lado do rio, ou seja, eu fiz metade dela completa. E agora é descer com cuidado. Muito cuidado.